A respeito da oração, a gente começou ontem, né, o último versículo de Daniel, do capítulo 11 de Daniel. Lógico, ali está falando a questão do anticristo, do grupo dele, que vai pedir ajuda e não vai ter ninguém. Isso que acontece no mundo, a gente sabe que o inimigo oferece muitas coisas, mas infelizmente é tudo mentira. Quando chega na hora que alguém realmente necessita, a pessoa fica sozinha. A gente vê as pessoas quando vão iniciar outro na bebida ou nas drogas, tudo parece muito amigos, né? Mas depois, quando as coisas começam a dar errado, essa pessoa fica sozinha. E aí ela pede socorro, mas não vai ter socorro de ninguém. E aí senti desejo de falar a respeito dessa questão da oração e nosso papel na vida das pessoas. Um versículo que eu gosto muito e importante é essa questão de nós orarmos pelas pessoas e realmente trazê-las para perto de Deus. Quando você lê Ezequiel, abra sua Bíblia, Ezequiel 33:11. Às vezes, na oração, Ezequiel 33:11 vai falar algo muito importante, porque Jesus não se agradou com a perda de Judas ou com a perda de nenhuma pessoa. O verso 11 diz assim, ó: Disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. E aí ele é, é, fala isso, né? Deus não se agrada com a morte de ninguém. Às vezes eu posso até, na minha incapacidade, até no meu coração falho, me alegrar às vezes com a morte de alguém. Mas esse não é o caso de Deus. Por, aos meus olhos, por pior que seja a pessoa, aos olhos de Deus, é uma vida, é uma alma que precisa do amor de Cristo. E às vezes eu não consigo ter acesso a essa pessoa, mas a oração pode ter acesso a essa pessoa. Então nós começamos ontem a falar sobre oração e eu queria ler com você Gênesis capítulo 32 ainda. Abra sua Bíblia em Gênesis 32. Olha que coisa tremenda aqui em Gênesis 32. O verso 10. Gênesis 32, verso 10. Só para você lembrar o contexto aí, Moisés tinha subido ao monte, tinha lá ficado 40 dias ali com o Senhor, e aí Deus fala: Moisés, desce, 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 porque o povo se desviou do caminho. Gente, não, mal começou. Eles falaram: sobe Moisés, fala com Deus. E aí, não, Moisés já morreu, já faz 40 dias, vamos arrumar outro Deus aqui. Tá aqui para julgar, né? Foi rápido, mas nosso coração é enganoso. Ele fala assim, o verso 10, né? Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Moisés falando com Deus. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora, ele falando quando ele fugiu do Egito, 40 anos atrás. Aí Moisés tinha 80 anos, quando ele começou essa saga de levar o povo de Israel à terra prometida. Moisés viveu 120 anos. Agora sois dois bandos. Cara, livra-me das mãos do meu. Não, desculpa, esse é Esaú. A gente já leu, né? Pode atravessar o verso 30 e 35. A gente leu ontem, 30 e 35. Isso. Aí ele chega lá, né? Aquele lugar chamou, depois que Jacó, a gente viu que ele luta com anjo,
aí o anjo vai abençoar a vida dele. Jacó chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo quadril na articulação da coxa, porque o homem que tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril, e ele vai continuar, né? O próximo capítulo, ele vai falar sobre Jesus. Né? E aí ele vê Jacó e Saul se aproximando, e com 400 homens, mas ele vê o perdão de Deus. Isso é bem legal porque nesse momento aí, a promessa de Deus, o coração de Deus sobre a vida, né, de Jacó foi muito tremendo. Ele saiu lá sem nada e depois ele chega totalmente transformado pelo Espírito Santo. Eu queria ler com você Êxodo agora, e aí, um texto bem legal, isso que eu estava falando, a respeito de Moisés. Né? Êxodo capítulo, só separar aqui, ah, o capítulo 19 de Êxodo, aí, ele vai chegar assim, o verso 19 aí. Lembra quando nós estávamos falando, né, a respeito de Moisés subir no monte, um pouquinho antes dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 19, e aí o verso, né, 23. Então disse Moisés ao Senhor, o verso 23. Aí. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte, consagra. Replicou o Senhor: vai e desce, pois subirás tu e Arão consigo, os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapasse o termo para subir ao monte, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e disse tudo o que Deus queria falar. E aí ele vai é, falando aquilo que aconteceu sobre o monte, né? Tudo que Deus queria para esse povo. Né? Mas aí eu queria ler aqui, eu tinha até separado um texto aqui a respeito de Moisés, aqui, que eu queria ler com os irmãos, né? Só pegar aqui, eu achei essa parte importante, tinha certeza. Êxodo 33. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 33. Tinha certeza que tinha separado ele aqui. Isso. Êxodo 33. A partir do verso 14. 13. Vamos ler esse 33, verso 13. E aí você vai entender o que eu estou falando. Desculpa aí a perda aqui. Agora, pois, se achei graça aí, Moisés, é que nós estávamos falando. Depois de 40 dias, Moisés desceu do monte, e aí a gente viu aquela parte que ele sobe, depois vai descer, vai falar os mandamentos, mas aí tem uma oração de Moisés. Ele diz: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu Deus: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como a saber
que achamos graça aos teus olhos e teu povo. Não é porventura que andarás conosco, de maneira que somos separados, e o teu povo da terra? E aí ele vai continuando. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso, que dissesse, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então disse: rogo-te e me mostra a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Proclamarei meu nome e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá face a face. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, estará sobre a penha. Quando a glória do Senhor passar, porei numa fenda a mão e cobrirei até que tenha passado. E aí ele falando sobre essa visão que ele vai ter é, sobre a vida de. Ele vai ver face a face a Deus. Ele não vai ver toda a glória, porque Deus vai colocar a mão, porque ninguém é digno de ver a santidade de Deus. Quando nós voltamos para o capítulo 32, abra sua Bíblia no capítulo 32. Deus nunca se incomoda com o que nós vamos pedir. Você pode pedir qualquer coisa diante de Deus. Não quer dizer que Deus vai atender a nossa oração. Quando nós chegamos no capítulo 32, e aí eu queria ler com você o capítulo 32, o verso 30, só para a gente entender. Vamos ler o verso 30 aqui. Ó. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Voltando lá ao que a gente estava falando. Porém, subirei ao Senhor novamente, e porventura farei propiação pelo vosso pecado, ou seja, o sacrifício. Tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo de si deuses de ouro, fazendo ali um comentário sobre Arão, que fez o bezerro de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. E aí ele fala uma coisa muito importante aqui. Ó. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me e peço do livro que escreveste. O que Moisés pediu, talvez você, eu, ele pediu para Deus tirar o nome dele do livro da vida, ou seja, ele ir para o inferno eternamente, se Deus não perdoasse o povo. Já pensou que oração... às vezes as pessoas fazem um voto de tolo. Sabe aquele voto que ele fala, leva a mim, mas não leva essa pessoa? Você não, né? Às vezes a gente vê, infelizmente, as pessoas fazendo, preferia ter morrido eu do que fulano, não sei o quê. Isso é um voto de tolo. Então Moisés fez uma oração nesse nível, porque assim, é, ele ora e ele fala, olha, se o Senhor não perdoar esse povo, então não quero ir para o céu. Tira o meu nome no livro da vida. É. Aí Deus responde, o verso 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, conduz o povo para onde te disse. E eis que meu anjo irá, anjo em letra maiúscula, falando de Jesus, adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Ou seja, Deus iria visitar o povo pelo pecado dele. Não existe uma oração mais complicada do que essa oração de Moisés. E aí depois, por isso que acabei atropelando, lendo o capítulo 33, Moisés vai fazer uma outra oração. Né? E aí todo aquele lá, o Senhor gosta de mim, o Senhor disse que vai estar na minha frente, na minha presença, tudo. Né? Isso é muito legal. Apocalipse capítulo 5, e ainda a respeito da oração, Apocalipse, abre a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 5, o verso 13 de Apocalipse, 13, 14, 15, vai dizer assim, ó, isso lá no céu já, o negócio fervendo aqui na tribulação.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os quatro seres viventes respondem: Amém. Os anjos prostram e o adoram a respeito de Jesus. E aí, continuando aí, pode passar para o próximo capítulo. E aí ele vai dizer, ó, viu o cordeiro e ele vai abrir os sete selos aí. Quando chega em Apocalipse 8, verso 3, e aí os santos estão glorificando ali a Deus, Apocalipse capítulo 8, vamos lá, o verso 3, ele vai dizer assim, ó, 8, 3. Apocalipse capítulo 8, o verso 3. E ele vai dizer assim, ó, ah, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar de Deus. Então a gente viu lá o trono de Deus, o altar, tudo bonitinho, todo mundo ali louvando, adorando a Deus, o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer-lo com as orações de todos os santos sobre o altar. Olha só, o anjo levou um incensário, e esse incensário de ouro, o que alimenta o perfume, o incenso, são as orações de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Gente, muito tremendo isso, né? Essa é onde vai a sua oração. E essa oração, depois, tudo que você pediu a Deus, tudo que você clamou por justiça, como diz Mateus no Sermão do Monte, capítulo 6, tudo lá, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que clamam por justiça, porque serão consolados, e assim por diante. Ele fala assim, ó, e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou na terra. E aí, quando atirou na terra, houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Esse aí é a nossa oração. Tiago, capítulo 5. Então, assim, quando eu oro por alguém, quando eu clamo por alguém, essa vida é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Tiago, capítulo 5, o verso 13, ele vai dizer assim, ó, o verso 13 de Tiago 5, a respeito de oração. E está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e eles faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Gente, esse é o nosso papel. Falar para as pessoas que elas podem ser restauradas. Não é dizer para ela, oh, agora não tem mais jeito. Sempre tem jeito. Enquanto a gente respira, nós temos a presença do Senhor para mudar a nossa vida. Tiago vai falar isso. Então, nosso papel a respeito da oração é sempre orar, clamar ao Senhor. Não nos cabe falar mal de ninguém. Pega a sua Bíblia em Provérbios aí, Provérbios 24, 17 e 18. Provérbios 24, 18, 17 e 18 vai falar exatamente sobre isso. Provérbios capítulo 24, o verso 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não nos cabe assim, sabe aquele negócio que às vezes as pessoas falam, nossa, bem feito, merecia, não nos cabe isso. Zacarias vai dizer exatamente isso. O texto de Zacarias 8:17,
Abra sua Bíblia lá em Zacarias 8:17, ele vai falar quase a mesma coisa, mas é um alerta para mim, para você. Nem o arcanjo Miguel, lembra que a gente leu em Judas, nem o arcanjo Miguel, quando intentava, né, disputava o corpo de Moisés, lutava contra Satanás, usou de palavras infamatórias. Não que alguém pode infamar o diabo, né? Muito pelo contrário, né? O que é só falar a verdade já está ali. Mas Zacarias 8, o verso 17, diz assim, o verso 17 de Zacarias 8, ele nos chama a atenção, no verso 17, para isso. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. É, só isso aí. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra seu irmão. Não é o nosso papel. Então, nós já vimos aí que Deus não se agrada com a morte de nenhum ímpio. Nosso papel é clamar, é orar por essas pessoas, é buscar a presença de Deus sobre a vida dela. Queria ler um último texto aqui, para terminarmos essa parte da oração. Tem muitas coisas mais aí, o que orar, como fazer, mas cabe aí uma outra leitura, um outro estudo. O verso, o salmista, capítulo 2 de Salmos, ou Salmos 2, o verso 8 e 12, capítulo 2, o verso 8, ele vai dizer assim: Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então, aí ele continua, né? Com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco lhe será inflamada a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam, se refugiar no Senhor. Pede às nações por herança. O nosso papel é pedir a herança do Senhor sobre a vida das pessoas. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos tanto tempo com o que o mundo diz, com o mundo fala, e acabamos errando o nosso papel principal. Nosso maior propósito nessa terra é salvar vidas. Lembra que eu falei, só assim, que é a oração? Se eu pegar aqui, não sei se você lembra, nós falamos aqui, vou colocar aqui, ó. Tá vendo aqui? É uma espiral. O tempo na nossa vida é uma espiral. Vou colocar aqui 2025. Qual que é o papel da sua e da minha oração? A Einstein vai dizer que o tempo, e aí ele vai falar essa fórmula aqui, né? E aí ele diz que assim, quando a energia é liberada, ela adquire velocidade e a velocidade desenrola a matéria, né? Energia, né, velocidade aí, mais energia é igual a matéria, a massa. Mas o tempo, ele diz que ele é uma espiral. Quando eu lembro que assim, existe dois tempos, o Cronos, que é o que eu e você estamos vivendo. Quando o mundo foi criado, começa um tempo, um relógio batendo. E tem o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Tudo que acontece no plano celestial está no Kairos. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Não faz diferença essa questão de tempo. Para os seres celestiais, os anjos caídos, também não faz diferença isso, né? Mas aí o que acontece?
Vamos imaginar que aquela pessoa que você ora não está escrito no livro da Bíblia. Não está escrito. Nós vimos a oração de Abraão, nós vimos a oração de Jacó, nós vimos a oração de Moisés, nós vimos o cuidado de Deus para pedir para nós orarmos pelas nações e Ele nos daria. Quando você ora, lembra que o livro da vida ele foi selado antes da eternidade. Ou seja, o livro está aqui, ó, lá atrás. Antes do início do Cronos, o livro foi selado. O nome de quem foi salvo já foi escrito. E você sabe quem estava lá quando o livro foi selado. E olhou o nome de todo mundo. Satanás tem uma memória fora do comum. Já viu o nome de todo mundo. Então só pode ir para o inferno quem está nesse nome escrito, né? Quem não está escrito no livro da vida. Mas quando eu oro por alguém, por o tempo ser uma espiral, o Cronos, ele vai e volta, e o Kairos é como se quando nós lemos em Apocalipse que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, ou seja, antes do Cronos existir, Cristo já tinha sido crucificado. Assim, como pode isso? É porque nossa mente é muito limitada. Mas quando eu oro por alguém, é como se Deus tivesse alinhado assim o tempo, fechado ele em linha reta. E aí, por exemplo, colocou, você vai pregar de Jesus para alguém agora não importa, em 2018 você falou de Jesus para alguém, essa pessoa entendeu da graça de Deus, foi, né, recebida pelo amor de Jesus Cristo, ela se converteu em 2018. Só um exemplo aleatório aqui. É como se Deus pegasse o tempo, encolhesse esse tempo e colocasse o nome dessa pessoa no livro da vida. Como Satanás dissesse, mas esse nome não está escrito. Claro que está. Eu escrevi ele antes da fundação do mundo. O livro não está selado? Tá. Então não tinha como colocar esse nome aí. Né? Então, na mente de Satanás, lógico, porque é extremamente legalista, ele vê o livro selado e o livro não foi aberto, vai ser aberto no futuro. Então não tem o que discutir. Né? A legalidade está ali. O livro não foi aberto, se ele não foi aberto, qualquer nome que estiver no livro da vida vai ser salvo. Quando Deus fala para que eu e você oremos, para que as nações sejam salvas, não importa se é, né, o Sudão, Coreia do Norte, não importa se é da Rússia, nós estamos falando de vidas da Palestina, a Somália, a Etiópia, a China, não importa. Para Deus não existe uma nacionalidade terrena. Para Deus existe aqueles que vão para o céu e aqueles que caminham para o inferno. Só existe dois tipos de pessoas para Deus. Na verdade, existe um tipo de pessoa só. Aquelas que Deus ama. É só esse tipo de pessoas. Ou seja, todas as pessoas Deus ama. E uma vez que Deus ama todas as pessoas, e aí, de novo, a gente vai ler 1 Coríntios 13, quando fala a respeito do amor, e a gente falou sobre isso, e isso é tão importante porque, infelizmente, essas discussões, esse país é bom, esse país não é. Gente, você acha que na Alemanha, na Segunda Guerra, não tinha nenhuma pessoa que Deus amava ali? Era todo mundo nazista, todo mundo cruel, e não estou aqui para julgar o que eles fizeram. Com certeza foi algo horrendo, mas Deus amava aqueles alemães também. São vidas que precisam e precisavam do amor de Deus ali. Ali foi o berço do Evangelho. Martinho Lutero, em 1500, levou o Evangelho aos alemães. Olha como o diabo distorceu isso. Nós estávamos falando de um povo que tem uma herança, né, protestante. Infelizmente, se perderam no processo, no caminho. Mas essas almas precisam do amor de Jesus. Entre outras aí.
É, é, por isso que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios 6 vai dizer isso. Mas quando ele fala sobre o amor, ele vai falar exatamente isso. Ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, com um símbolo que retine só discurso. Né? Não adianta eu falar, nossa, Deus ama todo mundo esse aqui não merece Deus. Nem vou falar de Jesus para esse. Esse aqui já foi tarde, merecia morrer mesmo. Ah, ó, 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 que incoerência, às vezes, a nossa diante de Deus. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, não é qualquer coisa, não. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada disso vai valer a pena. Gente, Balaque chamou Balaão para orar contra o povo de Israel, levou no alto do monte. Balaão era um homem que fazia muitas coisas, que o pessoal acreditava realmente que ele era um homem que fazia muitas coisas diante de Deus. E ele foi lá para amaldiçoar o povo de Israel e Deus não permitiu, ele abençoou. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, assim, não importa o que as pessoas veem de você, importa o que Deus vê de nós. É, a, viver como evangélico não é difícil. Difícil é viver como cristão. Isso aí demanda uma vida mais comprometida com Deus, uma vida, sabe, entrar no seu quarto. Eu nem li, mas tinha Mateus 6 que fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. Sabe, ninguém precisa ver a sua oração ou a minha oração. Ajoelha, clama ao Senhor, pede a Deus pela misericórdia do povo, das nações, dos filhos dos filhos. Lembra aquele salmo que a gente acabou de ler aqui? Gente, os filhos estão aí lutando por uma coisa que eles nem sabem. Precisam de direcionamento, precisam do amor e da graça do Pai. É, é, Efésios vai dizer isso aí. Efésios 6, Timóteo também vai dizer, orar pelos filhos. Isso é tão importante. Cada dia possamos realmente ver que o nosso papel é ganhar almas para Jesus. Semana que vem a gente entra no capítulo 12 de Daniel, a gente está chegando aí no fim. Estou preparando a apostila de Apocalipse. Estou ainda no versículo 1, mas vai dar certo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deu 6 páginas ali, nem mas vai dar, só para a gente ter um norte. Sempre aparece alguma coisa nova, mas aí você vai orando e depois que você vai perguntando, tá bom? E aí a gente entra em Apocalipse, tudo essa visão de Daniel, lembra, as 70 semanas de Daniel tem a ver com a nação de Israel. Nós estamos entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Nós estamos nesse intervalo aí, e aí, logo, logo, a gente vai ter o fechamento disso. Amém? Obrigado pela vida dos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, dos irmãos e as irmãs, nessa manhã. Pai, quero agradecer por esse dia, pedir que o Senhor continue a nos abençoar nesse dia. Incomoda o nosso coração para orar pelas almas. Nos põe um amor verdadeiro e genuíno pelas almas, Senhor. Que possamos sentir compaixão, misericórdia e amor por essas vidas. Assim como o Senhor teve, assim como Moisés teve na sua oração lá atrás, não importa como foi, mas importa que ele amava aquele povo. E por isso, ó Deus, o nome dele está escrito no livro da vida, está escrito na tua palavra. Ensina-nos a andar nesse nível diante de ti, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado mais uma vez e Deus nos abençoe neste dia.